específicos, né, textos técnicos, como a gente costuma dizer, eles são bastante carregados de palavras que nós já conhecemos, certo? E aí nós vamos usar disso a nosso favor. Então, vocês podem pensar em diversas palavras que vocês usam no dia a dia, que vocês já viram pela rua, né? Que são palavras do inglês e que nós vamos encontrar nesses textos, certo? Muitas delas, tá? Bem, quando você vai produzir um texto, quer dizer, quando você vai criar um texto, o que é que você tem? Você tem diversas ideias soltas, tá? Que você vai agrupar, vai aglutinar em uma unidade única, dentro de uma determinada lógica, certo? Então, você tem, assim, várias ideias. Aí você determina um trilho, né, uma direção, uma certa lógica, e agrupa aquelas ideias dentro dessa lógica. Claro, utilizando coesão, coerência, né, ou seja lá o que for, o vocabulário do qual você tem conhecimento, você constrói um texto, certo? Que pode ser visual, pode ser verbal, pode ser o que você quiser. No nosso caso aqui, nós vamos fazer o caminho inverso. Então, nós vamos pegar o texto que já está pronto, quer dizer, aquela unidade macro, tá? Então, já existe a lógica, tá? O texto está todo agrupado, as ideias estão todas conjugadas ali. E aí nós vamos andar para trás, vamos dizer assim, vamos fazer o inverso. Nós vamos separar aquelas unidades menores que deveriam existir antes daquele agrupamento, certo? E aí, com isso, nós vamos poder analisar melhor a mensagem que o texto estava tentando nos transmitir. Então, se vocês pensarem naquela figura da semana passada, naquele crânio, né, naquele cérebro, o que é que você tem ali? Você tem uma diagramação textual, que vocês chamariam de layout. Então, você tem uma imagem, tá? Junto com a imagem, você tem um título, que é a ideia central, é aquela lógica da qual eu estava falando ainda há pouco, tá? Que você agrupou e aí compartimentou dentro daquela imagem. Então, o que é que você tem ali? Você tem a imagem, um layout, um dos elementos de layout, né? Então, a pessoa sabe desenhar, sabe fazer ilustração, criou aquilo ali. Junto com ele, junto com a imagem, tem um título aqui embaixo, e dentro da imagem, o que é que ele fez? Ele encheu de palavras-chave. Então, ele pegou as palavras mais importantes, aquelas ideias, né, que estavam pipocadas, ele colocou dentro daquela imagem. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a imagem, vai olhar para o título, vai tentar identificar todas as palavras que nós conseguimos entender, e aí nós vamos ter os cognatos, que são palavras parecidas com o português. Vamos ter palavras que nós já conhecemos, certo? Do nosso dia a dia, do nosso repertório. Aí vamos analisar tudo isso dentro daquela lógica que estava lá no título. Então, se vocês se detiveram um pouco a olhar aquela imagem, vocês vão verificar que a mensagem que está ali é a que expressa a potencialidade do nosso cérebro. Então, vocês veem ali dezenas de probabilidades, dezenas de coisas, de competências que o nosso cérebro tem, mas que ainda hoje não são totalmente conhecidas, correto? Então, por isso vocês veem lá embaixo os segredos. Quais são esses segredos? Todas aquelas potencialidades que estão sendo mostradas na imagem do cérebro. Então, o que é que nós temos ali?
nós temos alguns elementos da pirâmide textual, tá? Mostrados para nos ajudar a compreender aquele texto. Então, se eu analisar aquilo tudo, eu posso escrever aquele texto com a maior tranquilidade. Então, isso nós chamamos de pirâmide textual. Então, o que é que nós fazemos, na verdade? Você tem o texto aqui inteiro, né? Que ele chama lá de unidade macro, na definição de texto que vocês têm lá no material. Aí você vai pegar essa pirâmide e vai passar por dentro do seu texto. Quando você secciona o texto com a pirâmide, o que é que sobra dentro da pirâmide? Todos esses elementos que vocês estão vendo aí, de acordo com o nível de superficialidade de interpretação, de compreensão. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ao lado de cada uma desses elementos que estão aqui na tela, tem um nível especificado. Então, layout, a ideia central e a frase tema são todas do nível 1, que é o nível mais superficial do texto. Então, quando vocês olham para aquela figura, o que é que você enxerga primeiro? A imagem. Você não enxerga as palavras primeiro, você enxerga primeiro a imagem. Aí você diz assim, isso aqui é o cérebro, isso aqui é o crânio de uma pessoa. Não é isso? Então, você enxerga de cara a ideia de layout que o autor teve. Então, aquilo que vocês estão vendo lá naquela imagem, nada mais é do que a pirâmide textual que foi aplicada a um determinado texto. Tá? É óbvio que nem sempre a gente tem essa facilidade, né? Às vezes não tem imagem, às vezes é só texto. Mas há outras coisas. Por exemplo, negrito, aspas, certo? As listas. Então, se o cara criou uma lista, tirou aqui do corpo do texto e fez uma lista aqui, o que é que ele está querendo nos dizer? Que aqueles elementos ali são chave para o texto. Por isso ele separou, ele deu um destaque. Então, é isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos procurando fazer. Olhar o texto, tirar as pipocas, tá? Não aquelas que não são transformadas em comestíveis, aquelas que ficam só aquela pedra, não. As pipocas reais, que a gente vai comer. Então, quando você passa a pirâmide, você tira esses elementos que são os mais importantes do texto. E aí, quanto mais elementos você conseguir reconhecer, melhor vai ser as peças do quebra-cabeça que você vai analisar. Então, isso é mais ou menos assim. Você tem um quebra-cabeça formado já. Pronto. Aí você vai separar as peças que você julga mais importantes. Vocês sabem que num texto tem muita gordura, né? Então, tem preposição, tem artigo, tem pronome, tem conjunção, que são aqueles elementos coesivos, né? Que dão forma ao texto. Mas isso não ajuda muito na compreensão dele, não. O que nós queremos aí é os elementos textuais, tá? Aqueles elementos de conteúdo, certo? Do texto. E são exatamente esses aí que vocês têm na pirâmide textual. Então, essa é a técnica com a qual nós vamos trabalhar. Então, prestem atenção. Você, quando olha para um texto, você pode olhar para ele em 3 níveis. O primeiro, que é o nível mais superficial, então aí você enxerga logo o título, você enxerga as imagens, se tiver tabela, se tiver lista, se tiver itálico, você reconhece isso imediatamente. Depois você vai para um outro nível, que é o nível das informações específicas, que é o nível 2, que é chamado nível de compreensão 2. E se nada disso resolver, você vai para o terceiro,
Só que a pirâmide, ela é utilizada individualmente só o primeiro nível. Se você resolve os seus problemas de compreensão com o primeiro nível, tá tudo bem, você esquece os outros. Agora, se não resolveu, aí você tem que usar o primeiro e o segundo. Não deu o primeiro, o segundo e o terceiro. Tá? Então, o único nível que você usa sem os outros é o primeiro. Então, aí, o que acontece? Você vai separando as informações mais importantes do texto. Vai reconhecendo essas informações e vai formando aquele retrato, aquele mapa. Aí você vai olhar para tudo isso com o pensamento voltado para aquela lógica, que é o título, né? E você vai, então, compreender o texto. Essa é a ideia, tá? Se vocês aplicarem os conceitos da pirâmide textual naquela primeira imagem lá da semana passada, vocês vão ver que vocês têm lá um layout, que é a imagem, colorida ainda por cima, né? Vocês têm o título, que fica aqui embaixo à esquerda, que dá a vocês a lógica do texto, e tudo aquilo que está lá dentro do cérebro, do crânio, são palavras-chave. Então, por exemplo, quando vocês escrevem um artigo, né, um trabalho lá acadêmico, e a pessoa vai ler esse trabalho, antes dela ler, tá? Antes dela ler o trabalho todo, o que é que ela lê? Título, palavra-chave. Ela lê o resumo, certo? Sim. Então, quando vocês escrevem, quando vocês produzem um trabalho acadêmico, vocês não têm que colocar lá no início o resumo? Não tem? Sim, sim. Esse resumo não vem acompanhado de 3, 4, às vezes 5 palavras-chave? Aí eu pergunto para vocês, de maneira bem superficial, se você leu o resumo e entendeu as palavras-chave, você não tem condição de antecipar uma boa quantidade de informações que o texto deve trazer? Provavelmente. Isso é o que a pirâmide textual vai fazer. Aí, quando tiverem todos esses elementos separados, você vai compreender o texto, você vai interpretar o texto com base naquela lógica que é o título. Vejam bem que eu não estou dizendo aqui que vocês devem abandonar o dicionário, tá? O tradutor do Google. Não. O que eu estou dizendo é que vocês podem diminuir a frequência com a qual vocês poderão ou deverão utilizar o dicionário. Mas ele não deve ser abandonado, tá? Porque há momentos em que não tem outro jeito, tem que ser com ele mesmo, tá? Mas o que eu estou propondo aí para vocês é uma técnica que eu tenho certeza que vocês já usam, mesmo que de forma inconsciente. Então, eu estou dando nome para esses elementos para que vocês possam separar essas micro-unidades do texto, tá? E tentar interpretar esse texto sem ter que necessariamente ler o texto e sem necessariamente ter que saber a língua com grande profundidade. Então, você vai reconhecendo esses elementos, com ou sem a ajuda do dicionário, se você puder sem, melhor. E aí, depois desse mapa formado, você vai interpretar o texto. Então, eu pergunto para vocês, aquela imagem da semana passada é esse mapa, com alguns elementos da pirâmide. Se vocês olharem para aquela imagem, se vocês identificarem o título e algumas das palavras que lá dentro da cabeça estão, vocês não seriam capazes de escrever com alguma precisão do que trata aquele texto? Qual é a mensagem que aquele texto passa? Então, os segredos da cabeça, do cérebro, da mente, com todas aquelas partes lá divididas. Então, o que é que eu vou pensar? Bom, o cérebro tem diversas potencialidades.
mas que não estão totalmente conhecidas, né? A gente conhece 10 a 20% do que o cérebro é capaz de fazer. O resto é segredo, o resto ninguém sabe. Ainda não foi revelado. Acabou o meu texto. Eu interpretei o texto através do layout, da ideia central e das palavras-chave. Então, é isso que nós vamos tentar fazer, tá, gente? Então, essa é a técnica. É a pirâmide textual que tem como consequência o que nós chamamos de simplificação de ideias. Eu vou pegar uma ideia complexa, macro, e vou dividir isso em várias unidades micro para tentar analisar dentro da lógica que o texto me propõe. Claro que se for um texto de 2 parágrafos, isso talvez não seja assim tão importante. Mas se você pensar num artigo, por exemplo, que tem 8, 10 laudas, se você conseguir aplicar isso, você vai ganhar um tempo preciosíssimo nos seus estudos, se o texto estiver em inglês, no caso, né? Em língua estrangeira, no nosso caso aqui, o inglês. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês refletirem nessa primeira semana de trabalho, nas 2 primeiras semanas, no caso. Me fiz entender, senhores? Sim, professor. É claro Sim, que mas ainda tem algumas dúvidas aí. vocês já fazem isso em português, né, gente? Vocês já deveriam fazer, vamos dizer, tá? Você pega um livro para ler, do Jorge Amado, do Saramago, você pega um daqueles tijolos de medicina ou de direito, tá? Você não pega um marca-texto e não sai separando tudo aquilo que você julgou que é importante? Ou você vai ler o livro todo? Linha por linha? Não, né? Você vai separando esses elementos para que você possa compreender melhor o texto. Não é isso que você faz? Deveriam fazer, né? Então, você vai marcando no texto aquilo que você acha que é chave, as frases mais importantes. Às vezes, você marca um parágrafo inteirinho, certo? Tá tudo bem, é isso aí. Você achou aquele parágrafo chave? Marcou. Na língua estrangeira, não é bom você fazer isso, porque aí você vai praticamente ter que ler o parágrafo todo. Então, seria bom que vocês buscassem as unidades micro menores possíveis, porque aí você espalha isso na folha na mesma sequência, né, da pirâmide, certo? Na mesma sequência do texto. Você não pode bagunçar a coisa, né? Tem que ser na ordem. Aí você olha para aquilo tudo e aí você começa a reconhecer o que é cognato, o que é palavra específica, o que é termo técnico, aí traduz o texto, o título, se for o caso. Você começa a analisar aquilo e dentro daquela lógica, você utiliza o seu conhecimento e interpreta a mensagem.